Amém, aleluia. Amém. Hoje é dia 30 de maio de 2024. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, nos reunirmos aqui em teu nome, para buscarmos a tua palavra, para buscarmos o teu falar. Senhor, fala para dentro de cada um de nós, abençoa o nosso estudo, nos dê a tua direção, nos dê revelação na tua palavra. Senhor Jesus, também oramos por todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, que todos sejam alcançados pela tua palavra. Senhor Jesus, nós queremos dizer que te amamos e amamos a tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós terminamos o capítulo 2 de Atos na semana passada e terminamos falando a respeito de 4 pontos do versículo 42, que é o ensinamento dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. São 4 itens que a igreja estava praticando logo no início e nós continuamos a praticar esses 4 itens. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3 de Atos. Vamos ver um episódio em que há uma cura e em cima dessa cura o que nós podemos aprender, o que nós podemos ganhar com a cura de um aleijado, tá certo? Então nós vamos ler do versículo 1 até o 10 e comentar e depois a gente prossegue, se Deus quiser. Vamos lá então, capítulo 3 de Atos, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, nós temos aqui esse momento em que Pedro e João, no versículo 1 fala isso, eles subiram ao templo, eles subiam. Isso quer dizer que era algo que eles faziam normalmente. Subiam ao templo para fazer oração. E que hora que eles subiam? Aqui a hora nona corresponde às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, eles ainda iam ao templo para ter um tempo de oração. Aqui fala só de Pedro e João. O que acontece com os outros, não sei. Os outros apóstolos, não sei o que eles fazem, o que eles estão fazendo nesse momento. Mas está falando do Pedro e do João, certo? Então, a questão do templo aqui é uma questão que a gente precisa dar alguma atenção. O templo era o templo em Jerusalém. Templo físico, templo de pedras. E aqui nós já estamos fazendo já é o momento da virada da era do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O templo físico
tem algum valor espiritual hoje, no Novo Testamento? Não. O templo físico não passa de uma casa, não passa de um prédio, de um edifício. Isso não tem nenhum valor ou significado especial ou espiritual. É simplesmente um lugar. Tá certo? Ainda eles iam ao templo, talvez por alguma tradição, por algum ainda resquício das coisas passadas, eles tinham essa questão de ir ao templo. Mas nós precisamos estar bem claros que o templo, para nós, um templo físico, para nós, não tem nenhum significado, como eu falei, espiritual. É simplesmente um lugar para uma casa, um lugar para se estar, para se reunir e tal. E nem deve ser mais chamado de templo ou igreja. É verdade. Então, eu queria aproveitar aqui e ler alguns versículos para a gente estar bem claro a respeito disso, para que não façamos confusão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Qual que é a ideia com relação ao templo? Isso começou lá no Antigo Testamento e, na verdade, quem fez isso foi o próprio Deus, não foi? Quando o povo de Israel saiu do Egito e estavam no deserto, o Senhor tinha o desejo de estar com eles, de caminhar com eles. E o Senhor falou para eles fazerem um tabernáculo. Era um templo móvel, podia ser montado e desmontado porque eles estavam em peregrinação no deserto. E aí o Senhor falou, eu estarei ali e vou falar com Moisés, principalmente, né? Vou falar com você e você vai falar as coisas que eu ordenar para o povo. Então era uma maneira de Deus visitar o povo, estar com o povo por meio daquele templo, um lugar onde Deus iria falar com Moisés. E ali também acontecia de ter o altar, de fazer expiação dos pecados, de fazer ofertas a Deus, tudo acontecia ali. Então, isso foi ordenado por Deus? Sim. Tudo foi feito de acordo com o que Deus mostrou no monte para Moisés. Esse tabernáculo, ele permaneceu até entrar na terra de Canaã. Quando eles entraram na terra de Canaã, esse tabernáculo ficou montado ainda numa cidade chamada Silo ou Siló. E ali os sacerdotes ainda serviam. Na época do Eli, por exemplo. Na época de 1 Samuel, no livro de 1 Samuel a gente vê ali. O Eli tinha 2 filhos que eram sacerdotes, mas eram malandros, eram inescrupulosos, tal, e desonravam o sacerdócio. E o Samuel, que era um garoto, foi morar junto com Eli, e ele cuidava também do templo, cuidava naquela época ainda, o tabernáculo montado naquela cidade de Siló. Mais para frente, Davi teve o desejo de construir um templo de pedras, certo? Falou, ó, eu moro num palácio, eu moro num lugar bom, e a arca de Deus está num tabernáculo, então vamos construir um templo. Deus permitiu? Não. Deus não permitiu, mas permitiu que Salomão, que é o filho de Davi, depois construísse o templo. O templo também, físico, de pedras aí, foi construído num lugar determinado por Deus, que foi Jerusalém, e também de acordo com o que Deus mostrou para Salomão, tá certo? Foi de acordo com o que Deus mostrou. Então houve uma ampliação na questão do altar, da bacia, etc. e tal. A arca permaneceu a mesma. Então esse templo foi construído.
aí queria fazer uma oferta, você tinha que ir aonde? Lá em Jerusalém, onde estava o templo. E assim por diante. Onde tinha o serviço dos sacerdotes? Lá no templo. O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para fazer expiação pelo povo. Isso permaneceu. Aí esse templo foi invadido, foi arruinado na época da invasão dos babilônios em Jerusalém. Confere? E aí o povo foi levado para a Babilônia e o templo ficou lá arruinado. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. Quando eles, depois de 70 anos, eles foram liberados para voltar para Jerusalém, eles tiveram que reconstruir o templo. Tá? Foi fácil? Não foi, mas reconstruíram o templo. E aí, na época de Jesus, o templo que tinha lá... Ok, isso... Não falei contigo. O templo que tinha lá também foi melhorado, vamos falar assim, por Herodes. Herodes era um cara que gostava, né, Titão, de construção. Ele fez muita coisa. E aí o templo, na época de Jesus, era o templo de pedra lá e tal. Nós já vamos falar sobre isso. Mas vamos ver, o que é o templo hoje? Qual é o significado do templo hoje, no Novo Testamento? Isso ainda permanece para nós? Não. Então vamos ler. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus? Santuário ou templo de Deus. Algumas versões trazem como templo mesmo. Templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, a questão de ter o templo para onde Deus, eu posso falar com Deus, posso agradar a Deus ali, tal. Agora onde que está habitando? Em nós. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Estamos claros do que fala aqui? Sim. Qual é o santuário de Deus? Qual é o templo de Deus? Nós. Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos ver Efésios capítulo 2. O templo lá de Jerusalém tinha a sua programação ali, tá? Com os sacerdotes, etc. e tal. Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, surgiu a igreja. Os sacerdotes continuaram fazendo isso? Continuaram, tá? Porque nem todos entenderam, nem todos creram que Jesus que tinha vindo era o Messias. Mas aqueles que se converteram, que é a história que nós estamos lendo, estão vivendo agora a vida da igreja, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 21. Vamos começar do 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É algo físico? Não, é algo no Espírito. Muito bem. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual é a casa de Deus? Somos nós. 1
Timóteo 3. Versículo 15. Para que, se eu tardar, é Paulo que está falando, para Timóteo, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A habitação de Deus no Espírito somos nós. Então, eu não vou para a igreja. Eu faço parte da igreja. Também, às vezes a gente ouve alguns irmãos falarem assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja. Você sozinho não é a igreja. Deu para entender? Como o Senhor fala lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Então você é uma morada que faz parte da casa do pai, que é a igreja. A casa de Deus, que é a igreja. Então, não é adequado. Eu entendo quando os irmãos falam assim, mas, rigorosamente falando, não devemos falar dessa maneira. Eu sou a igreja. Sozinho eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Amém. É uma habitação coletiva, corporativa. Efésios 1, 22 fala que... vamos ler. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é o seu corpo. Então, aqui mais uma definição de igreja. É o corpo de Cristo. E... como já conhecemos vários versículos que falam que nós somos membros desse corpo. Ok? Então, se eu sou membro desse corpo, eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo, sou membro da igreja, faço parte da igreja. Mas eu sozinho não sou a igreja. Deu para entender ou não? Sim. Então, tem esse sentido e também vou para a igreja. Não vou para a igreja. Eu vou para a reunião da igreja. Podemos entender, quando fala assim, vou para a igreja, que está subentendido reunião da igreja. Sim, para eu que tenho, se eu tenho entendimento, não tem problema. Mas para, às vezes, alguém está ouvindo, alguém novo, alguém que não conhece a Bíblia bem, é bom a gente falar, vou para a reunião da igreja. Ok? Isso ajuda muito. Por quê? Para tirar da nossa cabeça essa questão de aqui, por exemplo, temos a igreja, aqui é o lugar santo, aqui é a casa de Deus. Esses dias eu pus lá uma frase no meu Instagram, né, Rosana? Alegrei-me quando me disseram, somos a casa do Senhor. No Salmo está, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas isso é onde? No Antigo Testamento. Então agora no Novo Testamento, nós somos a casa do Senhor. Amém? Está claro isso? Mateus 24, a gente já leu aqui, a gente já conversou a respeito de Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24 é um capítulo que a gente ficou bastante, né? Vocês lembram disso? Nem lembram mais. Vamos lá. 24, versículo 1 e 2, olha só. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então,
Senhor não se alarmou com nada disso, com a questão de ser derrubado aquele templo. Se alarmou? O senhor falou alguma coisa? Não. O senhor falou, e isso não acontece até o final do livro de Atos, isso não aconteceu. Mas logo depois do final do livro de Atos, cronologicamente, o templo de Jerusalém foi destruído. E essa situação até hoje. O templo não foi mais reconstruído. Ok? E o Senhor falou que seria derrubado, e ao mesmo tempo, lá em Mateus 16, o Senhor falou que eu edificarei a minha. Então, a igreja é o templo? Deu para entender? A igreja não é o templo. Se o Senhor falou que vai derrubar aquele templo, e o Senhor falou que ia edificar a igreja, então a igreja somos nós. E o templo é algo que era físico, hoje o templo somos nós. Amém? Está claro para nós? Então, nesse momento aqui, voltando para Atos, o que acontece? O Pedro e o João ainda vão lá para fazer oração. Tem algum significado, ou é um costume que eles tinham, tal? Não sei. Mas as coisas físicas, vamos falar assim, na nova aliança, não tem um significado espiritual. O Senhor Jesus nos deixou apenas duas coisas que eu lembro agora, que são para praticarmos de maneira física. Quais são? O batismo e a mesa do Senhor. Certo? O batismo é para você fazer uma declaração pública e externa de algo que aconteceu onde? Intimamente e internamente em você. Isso é bom? Isso é bom, porque isso é uma declaração sua, é uma declaração para todo o universo, que você tem uma linha demarcatória. Eu estava dentro de um outro time. Eu jogava num time, agora eu mudei de time, certo? Eu jogava no time do Império das Trevas. Agora eu estou no time de Jesus, tá bom? Vamos falar de maneira simples assim. Então o Senhor falou para praticar o batismo, não falou? Mateus capítulo 28, versículos 18 a 10. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos claros disso? É algo que Jesus mandou? Então nós devemos fazer. Outra coisa, qual é? O Titão cuida bastante disso aí. O que é? É a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão. Quem estabeleceu? Foi o próprio Jesus. Em Mateus 26, versículos 26 a 30. Tomou o Senhor um pão, partiu, deu aos discípulos, fazei isto em memória de mim. Então, tomou o cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Amém? Então foi o Senhor que mandou e nós praticamos? Praticamos. Com relação a construir algum templo, o Senhor mandou? Tem alguma ordem dessa no Novo Testamento? Não. Por quê? O templo somos nós. Nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus. Pouco a pouco isso aí vai ficando cada vez mais claro para nós, ou já estamos claros, né? Mas vamos lá, vamos aos fatos narrados aqui do capítulo 3, versículos 1 até o 10. O que aconteceu aqui? Nós lemos, né? Então Pedro e João subiam ao templo para a oração e tinha um homem coxo de nascença, um aleijado. Ele não conseguia andar porque precisava de pessoas que colocassem ele ali à porta do templo e ele pedia esmola. Quando ele avistou Pedro e João, ele implorou que lhe dessem algum dinheiro. Pedro deu dinheiro para ele? Não. Pedro, juntamente com João, versículo 4, disse: olha para nós.
Agora vai vir a grana. Ficou olhando, né? Expectativa, cadê a grana? E aí fala, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse o seguinte, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Algumas versões falam, levanta-te e anda, né? Então, Pedro, ele era rico? Acho que não, né? Não tinha nem ouro nem prata, era liso. Mas ele era rico de Cristo. Amém. Qual é a nossa riqueza? Nossa riqueza é o Senhor. Amém. Às vezes tem pessoas que dão mais atenção aos bens materiais, mas de Cristo não tem nada, né? Não tem riquezas de Cristo. Mas nesse momento a gente vê que Pedro realmente era cheio de Cristo. Ele era rico de Cristo. Vamos aproveitar e ler 2 Coríntios 6:10. Olha o que fala aqui. 2 Coríntios 6:10. Experiência de Paulo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Nós queremos ser ricos de bens ou ricos de Cristo? Alguns vão falar dos dois. Tudo bem, vamos prestar atenção. Às vezes, se a gente der atenção ou ficar buscando só riqueza, a questão de Cristo vai embora, não é verdade? Alguns até se perdem nessa questão. Paulo fala que muitos, querendo se enriquecer, naufragaram, não é isso? Então, nós precisamos dar atenção que a nossa maior necessidade é Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que nós precisamos, o Senhor vai nos suprir. Amém? E o Pedro falou, aí respondendo para o homem, falou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Mas ele falou antes, o que eu tenho, isso te dou. Amém. O que você tem? O que nós temos? Nós temos Cristo para dar para as pessoas? Pedro tinha, né? Pedro tinha. Então Pedro falou, o que eu tenho, isso eu te dou. Nós temos Cristo, irmãos, também não podemos reter. Nós precisamos dar Cristo para as pessoas. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E ele falou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Logo no começo eu falei que esse livro de Atos cita muitas vezes o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, tá? E aqui eu quero reforçar. Pedro falou em nome de Jesus. Isso é, fazer algo no nome de alguém. Isso significa você está representando alguém. E no caso aqui, Pedro estava representando o Senhor, estava em unidade com o Senhor, e isso que significa em nome de Jesus. Mas não só daqui para fora, mas em realidade. Irmãos, a nossa vida deveria ser em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós vivemos, devia ser em nome de Jesus. Tudo que nós falamos deveria ser em nome de Jesus. Isso significa estar unido a Jesus. Então Pedro ele falou algo no nome do Senhor, representando o Senhor e com a autoridade do Senhor. E ainda ele falou,
o Nazareno. Nazareno aqui é a mesma coisa que fala assim, o desprezado. Porque quem era de Nazaré era desprezado. Mas esse que foi desprezado, ele tem autoridade e ele pode curar as pessoas. Esse que foi desprezado é o próprio Cristo. Ele é Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós nos unimos ao Senhor, nós oramos no nome do Senhor, de fato e de verdade, o Senhor nos atende, né? E acredito que até nessa troca de olhares aqui, o Pedro sentiu que o Senhor queria curar aquele homem e que aquele homem também teria fé para isso, né? Então, acredito que nesse momento Pedro sentiu que o Senhor realmente queria curar e falou no nome do Senhor. Levanta-te e anda. Lá em Mateus capítulo 7, nós temos alguma situação aqui, né? Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, é o que eu falei, não é da boca para fora, mas é ter a realidade. Você está fazendo a vontade do Senhor? Você está unido ao Senhor? Então, é importante a gente ver isso aqui, irmãos. Por quê? Tem muitos que falam, não falam? Não é verdade? E aí? Cuidado. Às vezes é só o nome do Senhor que ele está usando, mas é a vontade de quem que ele está fazendo? Dele mesmo. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que nós vamos ver nesse capítulo 3, é quem ele está engrandecendo. Deu para entender? Quem é que está sendo engrandecido? É ele ou é o Senhor Jesus? Vamos voltar. Lembra também que tem um episódio que Paulo, ele acho que fez uma cura, expulsou, né, Titão? E aí vieram os filhos de Seva lá e falaram assim, no nome, queria expulsar o demônio lá, no nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Aí os demônios atacaram ele lá e apanhou dos demônios, entendeu? Eles falaram, o Paulo eu conheço, mas vocês não sei. É a mesma coisa aqui, né? Então, irmãos, não é só pronunciar o nome do Senhor e fazer o que acha mais correto, acha melhor para o seu ministério, coisa assim. Não. Nós cristãos, temos que fazer a vontade de Deus. Não é o que nós achamos melhor, não é o que nós achamos mais correto, mas é a vontade de Deus. Amém? Para isso, nós precisamos muito estar envolvidos com a palavra do Senhor, exercitando o nosso espírito para ter discernimento das coisas. Amém? Então, não é só tomar o nome do Senhor como se fosse uma palavra mágica, certo? Mas é estar unidos ao Senhor. Recentemente nós lemos aqui João 15. Versículo 7, fala assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Então, é pedir qualquer coisa? Não. É se a palavra de Deus permanece em mim. É se eu permaneço no Senhor, aí eu vou pedir e o Senhor vai fazer. Agora, se a palavra de Deus permanece em mim, se eu permaneço no Senhor, o que eu vou pedir? Uma piscina? Com borda infinita? É isso que eu vou pedir? Eu vou pedir para o Senhor cuidar do irmão. Eu vou pedir para o Senhor salvar as pessoas. Certo? Hã? Venha o teu reino, faça a tua vontade. É isso aí mesmo. É isso mesmo. E aí o versículo 16 também fala o seguinte, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Qual foi a atitude de Pedro? Aquilo estava no coração de Deus ou não? Estava. Então Pedro orou e Deus curou. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá então, vamos voltar. Atos 3. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, fazendo o quê? Saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Isso é bastante importante. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, ao mesmo tempo, eles ficaram admirados e ao mesmo tempo assustados, né? O que está acontecendo? O que é isso? Como é que pode? Mas a atitude desse aleijado é que nós também precisamos prestar atenção. Ele louvou a Deus. Ele saltava, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Quem curou você? Quem salvou você? Vamos louvar a Deus ou não? Vamos louvar muito o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos passar para os versículos seguintes agora. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vamos prestar atenção aqui. Pedro, as pessoas estavam olhando para quem? Para eles. O foco estava onde? Neles. Pedro, nesse momento, não... Que nem os artistas ficam lá no tapete vermelho, posando para as fotos, não sei o que, não sei o que lá. Não. Pedro quis tirar o holofote deles para colocar o holofote em Jesus. Amém. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Amém. Isso é algo de vida. Isso é algo que nós devemos fazer. Às vezes, cada um de nós aqui, pode ser usado pelo Senhor. Sim ou não? Sim. Você pode ter carinho com uma irmã, cuidar de alguém, cuidar de um irmão. Você pode falar uma palavra,
ofertar, você pode fazer muitas coisas. Mas assim eu digo, com relação às pessoas, você está ajudando alguém, você está transmitindo a palavra para alguém, e alguém passa a admirar você, colocar os olhos em você. O que você deve fazer? Não, os olhos você tem que colocar em Jesus. Amém. Tudo que nós fazemos, irmãos, é em nome de Jesus. Amém. E se é em nome de Jesus, quem deve ser exaltado, glorificado? É Jesus. Amém. É uma tentação para todos nós. É uma tentação para todos nós. Nós queremos ser usados por Jesus, mas quando Jesus nos usa, em vez de agradecer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, o Senhor me usou para trazer uma palavra para aquele irmão, para ajudar aquela irmã, para isso, para aquilo, tal. A gente gosta que prestem atenção na gente. Isso é um perigo, irmãos. Isso, olha, corrompe o coração das pessoas. E aí tem uma palavra lá, do próprio Pedro lá para frente, fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então, na Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6 ou 7, está isso lá. Se você se ensoberbecer, Deus vai parar de usar você. Ah, é você? Ah, você que é o canal, você que é tudo, então? Se não sou eu que estou te usando, é você que é o bom. Ah, tá, então faz aí, quero ver. Entendeu? E é nesse momento que os homens caem, desequilibram e entram em orgulho, soberba. Isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Então aí precisamos dar uma palavra de alerta assim. Se você foi ajudado por alguém, louve a Deus. Amém. É isso que o aleijado fez, não foi? Louve a Deus. E se você ajudou alguém, louve a Deus também. Por quê? É em nome de Jesus. Entenderam? Então, se você foi usado por alguém, também não fique bajulando. Não exalte a pessoa. Você exaltar a pessoa, você vai ajudar a corromper aquela pessoa. Então, ninguém precisa de exaltação. O único que deve ser exaltado é o Senhor Jesus. Lembrei da história do Mauli lá, quando exaltaram a palavra. Você falou muito bem do que ele falou. Não foi o irmão Lee, ele citou um irmão. Que um irmão deu uma palavra, um dos irmãos unidos, né? Deu a palavra e alguém chegou lá e falou para ele assim, olha, sua palavra foi muito boa, foi muito ajudado, gostei muito da sua palavra, você está de parabéns. Aí ele falou assim, Satanás já me disse isso. É tentação, né? Tentação, entendeu? Então Satanás fala, sua palavra é boa, hein? Você é bom para falar a palavra de Deus, hein? Entendeu? Então, é melhor não usar desse tipo de palavra, né? Precisa ter muito cuidado, vamos falar assim, muito cuidado. Aquele ramo do palmeiro, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para Jesus ou foi para o jumento? O jumento só estava carregando Jesus, né? Então tem gente que usa até isso, né? Que Jesus foi exaltado, mas Jesus é Jesus, né? Então, a gente não deve aceitar exaltação, ninguém deve aceitar, tá? Claro, quando você está cuidando de algum novo que fala alguma coisa para você, arreda Satanás, não fala assim, não é? Pelo amor de Deus. Mas toma com cautela, ouça com cautela tudo isso, tá bom? Amém? Eu queria falar assim, ó, o exemplo aqui do aleijado é muito bom. Ele louvou a Deus. Ele saltava e louvava a Deus. E o Pedro, tendo as atenções, ele colocou a atenção em quem? Em Jesus. Estamos claros disso? Vamos ler o resto aqui então. Ó Senhor Jesus,
Vamos lá. Versículo 14, né? Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha a palavra de Pedro agora. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Essas palavras aqui, versículos 22 e 23, estão lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, tá? Moisés falou, vai vir um profeta semelhante a mim, e esse profeta vocês devem ouvir. O Senhor, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, lembram disso? Estava lá o Senhor, quem mais? Pedro, João e o Tiago. E aí teve uma transfiguração de Jesus, Jesus apareceu resplandecente, etc e tal, e com ele apareceu dois camaradas conversando com ele. Quem eram? Moisés e Elias, certo? Aí o Pedro falou o seguinte, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Nesse momento aí apareceu uma nuvem, tal, e aí uma voz que fala assim, este é meu filho, a ele ouvi. É o que fala aqui, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, nós temos que ter total clareza de que essas palavras aqui de Deuteronômio se referem a quem? A Jesus. Amém. E só a Jesus. Amém. Toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Isso era uma palavra lá do Antigo Testamento. Mas todo aquele que não ouve o Senhor, não recebe o Senhor, o que acontece? Será, já está julgado, né? Não é isso? Já está julgado. Então, irmãos, essa palavra desse profeta é sobre Jesus. E aí Pedro está falando, é esse Jesus que veio. E é esse Jesus que cura. É esse Jesus que nos dá a vida eterna. Amém? Não somos nós, mas é Jesus. Versículo 24, vamos continuar. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Falando assim, de maneira bem rápida, Pedro, ele fez uma ligação com o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Esse pessoal aqui conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Sim. Eles conheciam o Antigo Testamento? Sim. Eles conheciam as palavras de Moisés? Sim. E agora ele liga com quem essas palavras do Antigo Testamento? A uma pessoa que foi prometida. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus. Então agora vocês têm que ouvir quem? Jesus. Certo? Essa é a ligação que Pedro fez. Ele falou: na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Na descendência de Abraão é Jesus, o descendente, como fala Paulo lá em Gálatas. Ele é o descendente. Então, em Jesus, irmãos, todas as nações da terra são abençoadas. E repare, isso já estava escrito lá no Antigo Testamento. A nação de Israel apenas? Não. Mas também, né? Também. Mas todas as nações da terra são abençoadas em Jesus. Amém. Versículo 26. Ó Senhor Jesus, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, o Senhor quer abençoar. Todas as nações da terra serão abençoadas. Mas começa com quem? Primeiramente a vós. Vós quem? Os judeus. Então, é isso mesmo que o Senhor falou? Lá em João ele falou assim, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, irmãos, a questão de todas as nações, de nós todos, né, sermos abençoados, já estava no plano de Deus, estava lá no Antigo Testamento, já estava predito, graças a Deus. Predito. Certo? Então, já estava dito para nós que nós seríamos abençoados no Senhor Jesus. Aleluia. Quer ser abençoado? Amém. É no Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra que ele fala, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, isso está ligado ao capítulo 2, versículo 40 de Atos. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Qual é a geração perversa? Lembra, uns 3.000 aceitaram a palavra, não foi? E qual é a geração perversa? Os que não aceitaram. Então, essa perversidade não é fazer coisas terríveis, também, claro, mas você não aceitar a palavra do Senhor é uma perversidade. Percebe? É algo perverso. Tanto é que lá em Hebreus fala, do Hebreus capítulo 3. Eu gosto de ler esses versículos. 3, 12. Doze e 13, né? Quem já abriu pode ler junto comigo? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, nosso coração não pode ser um coração perverso de incredulidade. Isso que é um coração perverso, incrédulo. Quando nós somos incrédulos, nós nos afastamos do Deus vivo. Então, aqueles da geração perversa que Pedro falou lá no capítulo 2,
eles foram afastados do Deus vivo. Mas quem creu, se aproximou, se uniu ao próprio Deus vivo. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, como Pedro e João, nós também podemos ser usados para libertar as pessoas das suas doenças físicas ou espirituais, principalmente espirituais. Não é verdade? Podemos ser usados ou não? Mas nunca podemos tomar a glória para nós mesmos. Ó Senhor Jesus, eu até queria falar o seguinte, né? A gente tem um encargo de ir para Parev. A Parev é um lugar onde pessoas que se drogavam, né, se embebedavam, tal, tem aonde ir para tentar uma mudança de vida, né? Milton, Jussara. E esse lugar mesmo surgiu de um agradecimento, não foi? De uma gratidão de alguém que foi curado também por meio da palavra do Senhor, de uma forma ou de outra, né? E aí surgiu esse lugar aqui. Então, o que nós entendemos? Existe esse lugar, mas quem trabalhou isso? Foi Deus, né? É assim que a gente deve enxergar. Deus trabalhou, Deus abriu esse lugar. É uma oportunidade para muitos? É. E graças ao Senhor tem mantido por muitos anos, né? E toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Por quê? Romanos capítulo 11. Então, claramente, essa questão é algo que Deus deu, fez com que surgisse uma extensão disso, não foi? E surgiu a Parev. Amém. Aleluia pela Parev, né? Então, versículo 35. Romanos 11, 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ninguém consegue dar primeiro para o Senhor e depois receber do Senhor. Nunca tem essa ordem. A ordem sempre é Deus deu primeiro. Deus sempre dá primeiro. Nós nunca demos primeiro nada para o Senhor. Nós estamos aqui porque nós já recebemos a vida do próprio Senhor. Não é verdade? Então, isso reforça nosso coração de gratidão e de reconhecimento que a origem de tudo é Ele mesmo. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Certo? Amém. E aí eu queria reforçar também o seguinte. Pedro não se envaideceu e aproveitou aquele momento para glorificar a si mesmo ou ao seu ministério ou coisa assim. Foi? Não. Ele aproveitou para pregar a palavra do Senhor. Ele aproveitou para exaltar o Senhor. Ele aproveitou para pôr o Senhor no centro de tudo. E tudo em nosso meio deve ser assim. Amém. O centro do nosso estudo bíblico é o Senhor Jesus. Amém. É a sua palavra. Amém? Amém? Amém. A Ele seja toda a glória. Amém. E graças ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem dado a nós, né, irmão? Amém. Eu creio que se nós nos ensoberbecermos de alguma coisa, para. Por isso nós precisamos estar sempre nos humilhando e dependendo do Senhor. Amém? Amém? Amém. Jesus é o Senhor.